Cidade Urgente, primeira edição. Apresentação: Emily Alvarenga. Eu já quero começar a entrevista de hoje, assim que a Elisa me dá um ok. Tudo bem? A gente pode começar, Elisa? Já desejo boa tarde ao pré-candidato Roberto Leles. Já inicio perguntando, por que ser vice-prefeito em Pedro Leopoldo? Fique à vontade aqui nos nossos microfones. Então, primeiramente, uma boa tarde para todos e todas que estão aí nos ouvindo. Agradecer à Rádio PL-FM por abrir esse espaço, porque em Pedro Leopoldo falta um pouco de lugar de fala para candidatos que têm menos estrutura, que é o nosso caso. Então, quanto mais a gente se igualar na postura dos nossos concorrentes, mais paritária será essa disputa, porque a gente está hoje competindo com um poder econômico muito pesado. Então a gente tem dois candidatos aí, um que tem a máquina na mão para poder fazer campanha e o outro que tem seus próprios recursos e consegue fazer campanha. Já a gente que é do povo, a gente que é o povo que se juntou para poder fazer campanha, a gente sofre bastante com essa questão de estrutura. E quando fala estrutura, é pessoal para ir na rua, é pessoal para mobilizar reuniões, é pessoal para criar agenda. Lá tudo é voluntário. É nós que estamos fazendo e correndo atrás, E aí o motivo para eu estar aí hoje como candidato a vice-prefeito tem a ver com o balde do CEPEL, O balde do CEPEL que amolou a nossa equipe ano passado. Lógico que não é por causa do balde, tá, gente? A história do balde aí que a gente sofreu no ano passado. Mas pela atitude da atual gestão, dessas gestões e das demais gestões que têm o hábito de perseguir, Então, Pedro Leopoldo hoje, existem dois lados em Pedro Leopoldo, o lado do Dr. Marcelo, o lado de Tadeu, e a partir do momento que você não está em nenhum desses lados, você escolhe não estar em lado nenhum, você acaba sendo uma pessoa não grata na cidade e você não faz nada, E aí a gente pega esse contexto do balde, era simplesmente uma equipe de basquete querendo fazer um jogo que foi impedida porque, quando nos perguntaram, você está com a gente? E a gente falou assim, calma, temos que pensar porque a eleição está longe ainda, e nós pertencemos a um grupo e esse grupo precisa decidir para que lado vai. Eu vou pensar e depois te falo, como a gente vai estar. A partir do momento que eu falei, não, vou pensar com o grupo da gestão, a minha vida nos projetos que eu atuo foi um inferno, eles montaram em cima, eles boicotaram e eles fizeram de tudo para terminar. A maior vitória da gestão de Heloísa no esporte hoje é ter acabado com o meu projeto, que tinha mais de 15 anos em Pedro Leopoldo. A gente terminou com 120 alunos e eles comemoraram a partir do momento que eles deram fim ao projeto, Então, um dos motivos principais é a perseguição política em Pedro Leopoldo. Então, se você não está do lado de Marcelo ou do lado de Tadeu, você vai ser perseguido. E se você tiver do lado do Marcelo, se Tadeu ganhar, você vai ser perseguido. Se tiver do lado do Tadeu, se você ganhar, você vai ter Marcelo, também será perseguido. Então, a perseguição política foi um dos primeiros pontos. Por quê? O nosso grupo, que é o grupo da esquerda de Pedro Leopoldo, quando a gente estava reunindo para poder fazer as diretrizes de como nós iríamos participar das eleições, vieram falar que a gente teria apenas duas opções em Pedro Leopoldo, Emiliano ou Tadeu. Quando eu ouvi isso, entre Emiliano e Tadeu, eu prefiro eu. Não, eu prefiro a gente se organizar, a gente pôr a cara e a gente propor, no nosso grupo mesmo, uma opção para Pedro Leopoldo. Então, nosso grupo se reuniu, a gente, dentro de muitos debates, a gente passou quase 8 meses debatendo, quase 8 meses discutindo mesmo, brigando, tanto que a gente teve bastante separações nesse momento aí. A gente discutiu e chegamos aí no nome do Márcio Rogério, porque a gente queria alguém que representasse o povo, E como o Márcio Rogério é alguém que vem da indústria, alguém que vem das classes trabalhadoras, alguém que, assim como muitos e muitas aqui em Pedro Leopoldo, teve que sair de casa cedo, pegar busão para poder trabalhar, depois pegar busão para poder se formar, comer no marmito, bate cartão. E ele, dentro da meritocracia verdadeira, saiu de baixo e aos poucos foi ascendendo dentro da empresa e hoje ele gerencia uma das maiores empresas de Pedro Leopoldo, uma das mais antigas e que gera muito emprego na cidade. Então é alguém sim capacitado, é alguém assim gabaritado para estar lá, O meu nome apareceu porque a gente, dentro dos debates, a gente procurando um vice-prefeito, tentamos achar alguém que desse ali as características que a esquerda gosta, a gente buscou uma mulher que fosse negra, que fosse professora, que fosse LT, algo do tipo, mas as pessoas que a gente tinha, que tinha essa característica,
seriam mais fortes como vereadoras, né? Vereadoras ou vereadores. E é por isso que a gente, em consenso, né, depois de muita discussão, chegou no meu nome como candidato a vice-prefeito. Então, assim, eu estou hoje entrando, né, como vice-prefeito para representar um grupo, né? A gente não é Márcio Rogério e Roberto Leles, é o grupo, né? É um grupo geralmente muito cheio de conselheiros, de pessoas que participam de conselhos municipais, conselho de esporte, no meu caso, conselho de educação, conselho de assistência social, conselho LGBTQIA+, conselho de igualdade racial, entre outros conselhos. A gente se reuniu e definiu sair, sim, com chapa majoritária. Então, a minha participação hoje, como vice-prefeito, ela está ligada a dar voz a quem era silenciado antes, por essas gestões antigas, né? E aí, quando a gente pensa em Emiliano, né, a gente não pode esquecer que Emiliano hoje, ele abraça o grupo de Marcelo, né? Que aí são duas perseguições pra gente hoje, viu, gente? Primeiro, a perseguição de Marcelo, porque Marcelo, quando ele entra lá, as pessoas que estão ligadas com Marcelo vão perseguir por hábito, por cultura, as pessoas que são ligadas a Tadeu, que não voltaram nele. E também a gente vai sofrer aí as perseguições da extrema-direita, que já colocou já aí nas redes sociais aí que o objetivo deles é exterminar o petista, quem vota na esquerda. E é uma coisa que a gente não quer na cidade mais, ser perseguido nosso dia a dia por nossas opiniões políticas. Tanto que a gente nem pergunta para as pessoas: você está com a gente? Você vai votar em mim? Me apoia. A gente vai fazendo campanha, a gente vai conhecendo as pessoas e sabendo que o voto é secreto, né? Na hora lá a pessoa vota quem quer. E caso tenha sucesso na campanha, quando chega para governar, é governar de olhos fechados, é governar sem olhar quem apoiou e quem não apoiou. Porque quem vence a eleição tem que governar para quem vota nele e para quem não vota nele. A gente então pode dizer que se a chapa de vocês tiver uma prioridade, seria essa prioridade talvez minoritária, a gente pode dizer assim? Porque você colocou vários pontos aí, colocou ponto de perseguição, colocou ponto de esporte, colocou coisas que o município às vezes não resolve dentro da sua colocação por questões partidárias. Então, seria uma prioridade da chapa Márcio Rogério e Roberto Leles essa busca minoritária? Não, né? Porque quando você pensa em um governo esquerdista, né? A gente fala de um governo de voltar para o bem-estar social, né? Um governo que vai estar bem de olhares para garantias de instrumentos e ferramentas sociais que garantam o bem-estar da população, principalmente a classe trabalhadora. E aí, né? A gente fala sobre a manutenção dos hospitais públicos, das escolas públicas, da segurança pública, do transporte público. Tudo que é público, né, é o que chapas de esquerda têm maior atenção. Então, assim, essa questão das perseguições, a gente quer... o nosso grupo ele já se compromete a não perseguir ninguém. Porque eu e o Márcio Rogério, a gente anda na rua no dia a dia e a gente conhece as pessoas, a gente não tem nenhuma intenção de ficar pesquisando quem votou e quem não votou na gente, tá? Então, assim, a questão da perseguição é essa. Sobre a nossa prioridade de governo, ela está em manter e aperfeiçoar os serviços públicos, né? Dando ênfase à saúde e à educação. A gente andando um pouquinho mais também na sua fala inicial, que a gente também pode dizer que o trabalho da chapa Márcio Rogério e o Roberto Leles, eles têm uma ideia de de trazer esta opinião sobre a chapa Lula e Bolsonaro interferir nessas eleições, porque a gente sabe que tem uma nova polarização política no país. Então você colocou aí sobre que já uma extrema-direita já busca aí uma perseguição em relação a vocês. Então, vocês têm essa ideia, né, de trazer exatamente esse ponto, porque a gente sabe que Lula, hoje a gente tem uma polarização Lula e Bolsonaro e sabe que pode interferir nas eleições municipais. Não, e vai interferir. Tipo assim, vai interferir porque essa interferência, essa polarização de esquerda e direita, ela é mundial. Ela não é da gente, né? Tipo assim, o mundo inteiro ele tá de olho nisso. Quais são as posições de determinados temas? Então, pelo menos 40% da população, né, de cada 10 pessoas, 4, elas irão perguntar qual o presidente que você vota, para poder escolher. Então, vários candidatos eles irão se favorecer pelo seu apoio, né?
Então, vai estar presente sim. Só que em Pedro Leopoldo, existe uma polarização entre Marcelo e Tadeu. Tipo assim, que isso já é cultural, que é cultural. Mas o senhor há de concordar comigo que nas eleições anteriores a gente teve festa em comemoração ao candidato Lula ter ganhado, mas tivemos também números de urnas com o Bolsonaro ganhando na cidade de Pedro Leopoldo. 17 a 15, né? Então a gente tem ali, por mais que o município tenha eleição municipal, nós temos preferências de esquerda e direita. Sim. Tipo, isso acontece, por exemplo, Tadeu hoje, ele aglutina tanto esquerdistas, que ele veio construindo esse discurso que ele representava a esquerda em Pedro Leopoldo e não representa a esquerda. Tadeu é a direita tradicional que a gente chama, e ele veio aglutinando isso, e ele tem, em grande maioria, ao seu redor, do secretariado, funcionários da prefeitura, pessoas bolsonaristas. Então, tipo assim, quando eu falo que a gente, de cada 10 pessoas, 4 irão olhar para Lula e Bolsonaro, a gente tem ainda um grupo de 60% de pessoas dentro desse grupo aí, uma parte que vai estar olhando para os empregos. Porque Tadeu, essa polarização está muito relacionada com quem vai empregar quem. Porque se Tadeu ganha, fulano, Beltrano, Ciclano vai trabalhar na prefeitura, se Emiliano ganha, fulano, Ciclano, Beltrano vai trabalhar na prefeitura. Então nós temos duas polarizações aí, a política nacional e a garantia dos empregos. Entendido. Olha, pelo seu posicionamento, a gente sabe que o governo Zema talvez não tenha agradado. Mas como que ficaria essa conversa em caso da chapa eleita com o governo estadual? A gente tem alguns gargalos, como Copasa, a própria MG 424, que são questões que a gente precisa de um governo estadual atuante para beneficiar o município. A relacionamento com o governo Zema, né, vai ser relação de cidade e Estado, né? Tipo assim, o que cabe ao Estado fazer por nós, a gente vai correr atrás, e o que for de luta política, por exemplo, a 424, essa questão do pedágio, ou da sua reforma, a gente vai junto com os demais municípios, né, tipo assim, ver o que é de interesse para todos nós. Que tipo assim, que a gente, nessa situação, a gente vai trabalhar no que for possível ser feito. Hoje o senhor está no Partido Verde e se une aí ao Partido dos Trabalhadores. A gente pode dizer que os dois partidos conversam nas mesmas ideias ou cada um apresenta uma ideia? Como é que foi o combinado disso? Tá. Pode falar. Tipo assim, juntar dois partidos, né, dois partidos militantes, nunca converge na mesma linha, né? Tipo assim, a gente briga entre si. Ainda mais eu sou centro-esquerda, né? Porque apesar de uma veia social muito aguçada, eu sou empreendedor. Então eu tenho hábitos liberais. Então acaba que grande parte de coisas que eu trago para o debate não são muito bem aceitos por uma parte da extrema esquerda, sabe? Mas eu dialogo muito bem com a parte esquerdista mais ao centro e o centro-direita aqui. Então eu fico nesse meio. Juntar esses dois partidos não foi fácil mesmo, porque como eu falei, o meu estereótipo, a minha aparência não agradou muita gente. Sabe? Tipo assim, por ser homem, heterossexual, casado, empreendedor, branco, tem uma cara que eles julgam muito do opressor, né? Eu acabei enfrentando muitas barreiras. Só que com o debate, a gente foi se alinhando e foi tipo assim, vendo o que seria mais... o que daria mais certo, né? Porque política não tem como você ser 100% concordar 100%. Então você precisa ir trabalhando essas questões de afinidades, né? E uma afinidade que nós levamos em consideração, todos concordam, né? São coisas relacionadas às políticas sociais, manter as políticas sociais funcionando, trabalhar no meio ambiente, né? Porque a gente está aí vivendo crises climáticas e eu acho que a galera, né? Elas estão aí pensando que as coisas estão muito distantes. Mas se a gente lembrar, ano passado, em novembro, a gente teve 7 dias de 40 graus consecutivos. Aí quando se fala de mudança climática, significa que esse ano, novembro, outubro, nós teremos, em vez de 7 dias, a gente pode ter 10 dias de 40 graus. Ou de 40 graus, ponto 1. Que as mudanças, elas são de forma lenta, mas elas estão acontecendo. Imagina o que vai ser
qual vai ser o comportamento da sociedade mediante o calor. Imagina vocês, que estão no ar-condicionado, né? Mas imagina que está lá fora trabalhando batendo enxada, no calor. Como que essa pessoa vai reagir? Como que vai estar a saúde dela? Sabe, tipo assim, que a pressão abaixa no calor. Como que vai estar a cabeça? No calor, as pessoas ficam mais nervosas. E pior, na chuva, porque a previsão de chuva é só para outubro. Quando essa água cair, né? A gente foi na Cascaeira de Batés, lá no Bairro da Lua, as ruas lá não tem esgotamento, asfaltaram lá, né? Meteram asfalto lá, mas não pensaram na água que vai descer. Quando chover, né, esses morros assim, esse morro da Caio Martins aqui mesmo, aqui embaixo aqui, para onde vai toda a água que for descer? Então, tipo assim, essas questões são meio que uma unidade entre a gente, pensar nesses problemas que estão por vir. E aí, nosso grupo hoje, a gente conseguiu encontrar unidade naquilo que a gente pode fazer, né, e que a gente concorda. Como pré-candidato hoje a vice-prefeito, a gente sabe que outras eleições já foram tentadas, né, pelo nome, né, Roberto Leles. Sim. Como que o senhor avalia essas tentativas até hoje? Então, né, eu fiz uma sequência de aprendizados. Então, tipo assim, eu saí a vereador a primeira vez, já sabendo da estrutura que eu havia montado, que eu havia montado uma estrutura de rede social. Assim, eu quero ser eleito sem gastar dinheiro. Então, eu vou usar a rede social, né, para poder fazer a campanha. Não tive muito sucesso. Tive sucesso porque eu não gastei nenhum real e tive 175 votos. Então, tipo assim, o meu ROI, né, o retorno do investimento meu foi mais de todos porque eu não gastei nada. E tive 175 votos. E, tipo assim, e quando eu falo nada, pessoal, a gente tem que entender que o tempo de vida do trabalhador, o tempo de vida que você coloca naquilo ali, também conta. Não é só dinheiro, não, tá? Tipo assim, se você só põe tudo na sua vida, só dinheiro, você vai morrer de trabalhar, viu? Então, o tempo de vida que eu coloquei ali foi muito menor do que os meus concorrentes. E eu tive 175 votos sem sair da cadeira, sabe? Só discussando no Instagram e no TikTok, só falando ali no Facebook e consegui isso. Para deputado, eu quis a mesma coisa. Tipo assim, e aí, quando eu falei aprendizado, eu quis aprender como funciona o sistema político. Então, as minhas tentativas foram para eu me encorpar como candidato, entender a burocracia, como que eu faço para participar de uma convenção, como que eu faço para ser eleito numa convenção, sabe? Assim, eu fui eleito numa convenção para deputado federal. E aí, tipo assim, eu tive um colega aqui em Pedro Leopoldo, Gleice Túlio, que não conseguiu. E Gleice Túlio tinha muito mais nome que eu. Tipo assim, a potencial de voto dele era muito maior do que o meu potencial de voto. E mesmo assim, eu consegui porque eu fui aprendendo e dominando a arte ali da burocracia, que eu acho que é a maior arte que um político precisa dominar. Que não é só a arte da negociação, mas é a arte de entender papel, sabe? E aí essas primeiras eleições que eu participei, elas me deram esse aprendizado, não só na parte burocrática, mas pessoas assim como eu, que tipo, são empreendedoras, são líderes, né? Porque quem empreende é porque existe um certo de liderança. A gente é muito acostumado a querer as coisas pelo mérito, por ser bom. E aí, quando você vai pra política, não é ser bom, é ser carismático. E carismático é uma coisa que eu tô aprendendo agora a ser. Sabe, porque a vida inteira eu me baseei na minha capacidade de aprender e de me apresentar, né? E de falar o que eu acho. E aí, o exercício de pedir voto foi um negócio que, assim, não, a minha maior barreira vai ser essa, de pedir voto, de chegar com a cara na rua, pedir voto em mim, não sei o que, e tal. E aí, eu usei essas eleições para poder ir me encorpando, sabe? E me preparando cada vez mais para o debate. E isso faz com que eu estude mais, que eu quebre, né, que eu quebre essas barreiras, né, que eu destrave esses códigos, como digo para Barçal, que eu destrave esses códigos e eu consiga ir avançando e me tornar uma pessoa melhor, né, já que eu tenho um caminho muito longo pela frente ainda, 38 anos só, né, então cada vez que eu passo aqui eu ganho mais um skill. Então, dentro desse sentido aí, como que poderia ter sido melhor tratado esses desafios de Pedro Leopoldo, como a Heineken, a concessão da empresa Unir, o contrato Finisa? Me fala um pouco da avaliação do senhor sobre estes temas. Vamos por parte, né? Que primeiro sobre a Heineken. A Heineken é um negócio que foi um erro muito maior do governo Zema, né? Tipo assim, porque liberou ali sem ver as licenças.
E aí, quando chegou aqui, esbarrou nas licenças ambientais. A Heineken também traz um ponto ambiental que você estava citando, exatamente. né? E aí, tipo assim, sobre o ponto ambiental, uma questão que ficou muito injusta aqui em Pedro Leopoldo foi culparem meia dúzia de pessoas pela não vinda da Heineken. Tipo assim, porque não foi os ambientalistas de Pedro Leopoldo que mandaram a Heineken embora. Eles torceram para a Heineken não vir por causa dos estragos que a Heineken e promoveram a questão do meio ambiente. Mas não foram eles que promoveram a saída da Heineken. E aí acabou que pequeno grupo, tipo assim, coisa de 5 pessoas foram taxados como os culpados pela Heineken não vir, né? Não, a Heineken quando foi bater na licença, o órgão ambiental não permitiu, porque aonde a Heineken queria se instalar, não tinha como, ela se instalar naquele local, tirando aquela quantidade de água. Pra gente foi uma tristeza, a gente sabe muito bem, né? Tem essas questões ambientais, só que, né, a Heineken ia pôr de cara em Pedro Leopoldo 1,8 bilhões de reais. Então, tipo assim, isso aí pra gente que tá olhando a questão de emprego, de renda... O conflito que o senhor disse sobre ser empresário. Tá, tipo assim, tanto que haviam-se outras soluções pra Heineken estar aqui, mas a própria Heineken não quis. E aí acaba que isso não esbarra não esbarra na nossa alçada, sabe? Tipo assim, porque a Heineken, ela poderia se instalar em outra posição, mais perto do Urubu ali, mas por conta da estrada, por conta da vazão, ela preferiu ir para outro lugar. Porque ali onde ela se instalaria, perto do aeroporto, né, perto da MG 800, né? 0800, LMG 800. Ali seria mais fácil para ela, né? Então, assim, a Heineken foi uma fatalidade para a gente, porque a gente poderia ter insistido um pouco mais, achado outros caminhos para poder estar aqui. Só que depende muito dela, da Heineken, né? Muito mais dela decidir fazer esse esforço que a gente, e acaba que a gente sempre fica na mão do empresariado, né? E aí não dava. Em relação a Unir, é um dilema para Pedro Leopoldo, porque a Unir já não presta um bom serviço para Pedro Leopoldo há muitos anos. E esse modelo hoje de transporte público, acho que caberia, nesse momento agora, a gente pensar em outras formas de transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, ele não precisa só ser aquele busão grandão que não para 60 pessoas. A gente pode, às vezes, tornar o transporte mais ágil, inclusive para tirar, né, esse volume de carros da rua. A gente poderia, tipo assim, em certos pontos, voltar com micro-ônibus, com as vans. A gente poderia aproveitar esse momento agora que Pedro Leopoldo vai passar por um novo contrato, né, após o estudo do Cefet, e a partir desse contrato, repensar no transporte público. Porque esse transporte público tradicional, esses ônibus que a gente vê aqui há tantos anos, gente, olha as mudanças sociais que a gente teve, olha o GPT, sabe? Olha as IAs. Não é possível que com esse monte de inteligência artificial, com esse monte de coisas que facilitam o nosso dia a dia, a gente não consegue pensar em uma solução mais eficiente. A gente vai ficar quebrando cabeça, porque antigamente fazia tal coisa. Antigamente, pelo amor de Deus. Quem não conhece GPT ainda, quem não conhece as IAs ainda, pode dar tchau. Porque a partir de agora, as IAs para frente. Então a gente tem que pegar as IAs e usá-las a nosso favor. Quais são as melhores soluções? Por exemplo, lá no Bairro da Lua, né? Lá no Bairro da Lua, quem mora lá na área verde precisa caminhar algo em torno de 15 a 20 minutos, subir no morrão, para poder pegar um ônibus. Porque o ônibus passa um ponto só. Por que não criar dentro do Bairro da Lua uma circular que pode ser com um micro-ônibus ou uma van? O negócio é encontrar soluções pontuais para cada localidade. E esses contratos, da forma como eles sempre foram feitos, acaba prejudicando a inovação, né? A gente fica pensando só busão, ônibus, e já acaba prejudicando novas alternativas, né? A gente não vai criar nada, a gente não vai conseguir ser criativo. E só interrompendo, que nós já estamos quase no final, Elise. São 6 minutos são 6 minutos e 14 segundos. 6 minutos e 14 segundos, é só porque tem mais uma pergunta, só para o senhor se organizar aí, para a gente perguntar tudo. Sim, com 38 anos é foda. É só o caminho aqui. Então, assim, e a gente tá partindo hoje, né, tipo assim, para um pensamento da tarifa zero. Então, assim, a gente tem hoje 27 cidades ao nosso redor aqui, que já aderiram à tarifa zero. São José da Lapa, cidade muito menor que a gente já aderiu.
Lógico que não é uma transição muito fácil de fazer, mas ela é possível, né? Existem subsídios do município para poder financiar a empresa que ganha licitação, né? Esse subsídio, a empresa recebe esse subsídio e mais a passagem de ônibus. Não, porque a gente não pode repensar a forma a qual esse modelo é tratado. E é disso que nós estamos falando. Repensar nas coisas, as quais repensar as coisas diferente do que elas são feitas hoje. E sobre a Finisa, aquele negócio, né? Eu vi lá nas redes sociais a movimentação do grupo de Milian para poder interromper a Finisa, só que negócio, né? Eu que sou empresário que veio empresário pobre, né? Por poder ser que a gente fala assim, não, mas eu sou empresário que não teve capital inicial, né? Se aparece para mim um empréstimo para poder investir na minha empresa, eu vou pegar, ó. E assim, de forma alguma a prefeitura, essa gestão foi errada de pegar esse empréstimo, não. Pegou esse empréstimo, a questão é aonde que eles vão realocar, porque o erro que eles cometeram não foi pegar empréstimo, foi de aplicação, porque, por exemplo, usou parte do recurso para colocar asfalto. Aí chegou lá no centro, meteu asfalto ali perto do Maculada tudo. Aí o que aconteceu quando choveu? Alagou as ruas tudo de novo, porque já estava hipermeabilizado. Aí jogou mais uma camada de asfalto por cima. Aí o que aconteceu? Eu quis fazer um negócio para só fazer uma ação eleitoreira e acabou prejudicando ainda mais quem mora ali naquela região. Não, mas assim, mas para informar o CEPEL, beleza. Para fazer a Via Norte, beleza. Para mexer com o saneamento básico. A gente precisava desse empurrãozinho a mais para poder pegar a Finisa. Minha próxima pergunta seria exatamente sobre a Via Norte. Porque eu considero ela como um divisor de águas para essa mobilidade do município. A gente vai ter ali um escoamento, vamos dizer, muito interessante. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Né, porque o trânsito, ele é um problema, né? O trânsito, ele é um problema porque pessoas passam em horas e horas do seu dia ali dentro do carro, né? E às vezes percurso que daria 10 minutos, você passa 40 minutos e aí voltando ao tema tempo de vida, né? Porque quando a gente fala sobre trabalhadores, nós estamos falando sobre tempo de vida, o tempo que você gasta na sua vida fazendo tal coisa. Então, assim, quanto mais rápido for o trabalhador se deslocar, melhor é para a qualidade de vida dele. E isso é um estado de bem-estar social. Um estado que a gente faz com que quem mora na cidade usufrua de forma saudável. A Via Norte foi, né, um marco, sim. Isso, a gente tem que lembrar que é um projeto que é antigo, né? De Ademir ainda, esse projeto. Que foi executado só agora, 2024. Vai resolver parte do problema, principalmente quando a gente começar a rodeio show ali, não só rodeio show, mas as atividades que como é que chama lá o lugar lá? Parque da Música. O Parque da Música vai fazer, né? Vai ajudar a escoar um monte de carro. Só que a gente precisa lembrar que a região norte cresce cada vez mais. Então a gente tem hoje mais 4 loteamentos sendo montados ali perto do Andiária ali, na subida do Andiária naquela região, que vai fazer com que a população ali continue crescendo. E esse problema de transporte, do transporte, ele vai criar novas necessidades que a gente precisa repensar quando acontecer no que fazer. Porque você colocar ali mais 4 mil moradias, né, espalhadas, vai fazer com que o trânsito ali continue um caos. A gente tem muito a trabalhar, então. Só vou... quanto tempo, Elisa, por favor, me atualize? 2 minutos. É só um ponto. Apoio legislativo para aquele ponto que você colocou sobre tarifa social, né? Como que a gente faria com isso, já que hoje o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, não tem conseguido formar um candidato à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo? Não, mas, tipo assim, em Pedro Leopoldo, né, a gente tem a certeza de que o esquerdista vai votar na chave vereador de Pedro Leopoldo. A gente tá lutando aí para poder captar os votos da esquerda, que tá com o Tadeu, né? Tadeu pegou uma galera jovem, né, empregou uma galera jovem lá da esquerda, que fez campanha para Tadeu, para Tadeu com essa turma aí. Só que, para vereadores, desses 15 mil votos que Lula teve, a nossa aposta é que nós teremos pelo menos 7 mil votos de legenda no PT. E 7 mil votos hoje em Pedro Leopoldo, a gente elege 4 vereadores. E com 4 vereadores na Câmara, a gente vai ter muita força a partir disso, né? Então, tipo assim, a nossa chapa vereadores, ela vai ser consistente. Ela vai gerar bons frutos, porque, diferentemente das demais participações, a chapa de vereadores do PT,
ela ia toda desfragmentada. Os candidatos iam para apoiar Tadeu, e sempre para apoiar Tadeu, e acabava que o PT ele não se fortalecia. Dessa vez não. Dessa vez a gente bateu o pé, não, é nós com nós mesmo, e saímos diferente do Daniel, que saiu da última vez, a gente saiu de forma muito mais homogênea, com muito mais gente no trabalho. Tanto que hoje nós temos 3 pessoas na chapa. Entendido. 12h51, a gente tem 20 segundos. Eu vou pedir a Elisa para preparar ali as considerações finais do candidato. Você vai ter 2 minutos, Roberto Leles, para agradecer, né, a população, deixar aí as suas considerações finais mesmo sobre essa entrevista, sobre esse espaço. Eu já te agradeço pela confiança de estar aqui com a gente, né, de acreditar nesse meio de comunicação. Nossa ideia com essas entrevistas são realmente dar uma ideia isonômica ao cidadão de Pedro Leopoldo sobre os candidatos que estarão em pleito, né? E quais são essas ideias. Então, muito obrigado pela presença. A gente se sente aí honrado e desejo a você aí um bom pleito, né? E que as urnas, né, vamos dizer, definam pra gente o que será de Pedro Leopoldo nos próximos anos. Ok? Vai ser liberado agora o tempo das considerações finais. Pode ficar à vontade para candidato Roberto Leles. Nosso maior desafio hoje é encarar as torcidas de futebol, que é a política municipal. Então, tipo assim, a gente não consegue entrar num debate racional, porque a torcida por fulano e beltrano é tão grande que as pessoas elas não querem debater, né? Então, tipo assim, se a população está torcendo por alguém, cadê a torcida do Márcio Rogério e Roberto Leles? Cadê a torcida das pessoas que vieram de baixo, né? Do trabalhador da indústria, do pequeno empreendedor, do esportista? Cadê a torcida de quem saiu do asilo para estar aqui agora, concorrendo com essas pessoas? Cadê a torcida? Cadê a nossa torcida? Cadê a torcida de quem nadou no Tolosco, que conhece o São Geraldo de cabo a rabo? Cadê a nossa torcida? Porque a gente merece e a gente pode estar lá, que nós temos capacidade sim de estar no pleito. Quem diz que a gente não sabe administrar? Olha a nossa história, olha o que nós passamos, olha o que nós passamos durante toda a nossa trajetória. Nós estamos aqui representando você, representando o povo. A gente não é político de profissão, a gente não é pessoas que estão aqui com interesses pessoais para poder ficar ainda mais rico. A gente está aqui para poder representar você, a pessoa que não tem voz. Então, Márcio Rogério e Roberto Leles está aqui por você. Obrigada, pré-candidato Roberto Leles, que termina a sua entrevista agora com a gente. Até a próxima, viu? Um abraço. 12h53.